Boa noite, meus queridos amigos. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos para estudar o Evangelho de Jesus. Hoje nós estamos iniciando um novo capítulo, o capítulo 23, Estranha Moral, e os itens que nós vamos abordar os itens que vai do 1 ao 3. Que os benfeitores espirituais, que os nossos anjos da guarda, que os nossos guias e protetores possam nos abençoar, nos intuindo, nos inspirando e dando equilíbrio nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. E é uma alegria muito grande a gente estar reunido aqui nesta casa querida, que é o Núcleo Espírita Francisco de Assis, e quando ele já tiver a permissão para que as portas se abram a todos, será uma grande alegria lá retornarmos. Por ora, vamos usando aqui os recursos que a internet e que as mídias nos dão para a gente continuar esse trabalho árduo de estudo, de perseverança, de entendimento e de resignação por tudo. Resiliência, fortaleza, fé e confiança. Então, eu gostaria de iniciar os estudos de hoje lendo um pequeno trecho do Evangelho que está lá na introdução, quando Kardec vai falar um pouco do objetivo desta obra. As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. No final ele fala assim, desse parágrafo: aliás, se discutissem as seitas nele, teriam encontrado sua própria condenação, porque a maior parte se apega mais à parte mística que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Dando continuidade aqui um pouquinho mais à frente, ele fala que para os homens em particular é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade, que há de vir levantar uma ponta do véu que oculta a vida futura. É essa parte que será o objeto exclusivo desta obra. Ou seja, Kardec ele se baseou totalmente nos ensinamentos morais do Evangelho. Mais um pedacinho, ele fala assim: todo o mundo admira a moral evangélica, proclama a sua sublimidade. A necessidade, mas muitos o fazem por confiança no que ouviram falar sobre ela, ou pela fé em algumas máximas que se transformaram em provérbios. Porém, muitos poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta. Entendimento muito difícil para um grande número de pessoas. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, quer dizer,
Leem as preces, quer dizer, sem proveito. Os preceitos de moral disseminados aqui e ali, misturados a grande quantidade de outras narrativas, passam despercebidos. Soletrei para a gente poder entender isso. Torna-se então impossível compreendê-los no todo e deles fazer o objeto de uma leitura e de uma meditação distintas. Leon Denis, ele fala para a gente que a gente deve pegar, ler, aproveitar o Evangelho calmamente e meditar, e de preferência de manhã. André Luiz também fala que se nós lêssemos uma página do Evangelho por dia, nós já estaríamos no entendimento, né, de reflexão bem maior, bem mais à frente, né? Então, a gente lê às vezes uma notícia no celular, no WhatsApp e em outras mídias, mas não pega o Evangelho para ler. Então, é uma questão de disciplina. E eu gosto muito disso que ele está falando aqui, Kardec, porque a gente precisa perceber essas partes que ficam... a gente não percebe a miudeza, né? E é muito importante, né? E ele fala que para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto, né? Então é muito importante que Kardec ele se preocupa muito com a tradução original, tanto que ele usa a tradução original de Saci, né? E ele bota aqui uma nota de rodapé que Saci ou Saci, como ficou conhecido o escritor teólogo Louis Isaac Lemaitre, autor de uma célebre tradução francesa da Bíblia que suscitou violentas polêmicas. Nasceu em Paris em 1613 e desencarnou em Pomponne em 1684. Então, o Espiritismo ele se encontra por toda parte na antiguidade e todas as épocas da humanidade, em todas as épocas da humanidade, né? Então é importante que a doutrina espírita ela vem estudar essa parte moral. E ele fala que essa obra é para uso de todo o mundo, para o uso de todo o mundo. Nela, cada um pode buscar os meios de adequar sua conduta moral ao do Cristo. Sua conduta moral do Cristo. Eu li errado. Sua conduta à moral do Cristo. Agora sim. Então ele faz essas associações para que a gente pegue essas minudezas que o Cristo trouxe para nós e vá estudando paulatinamente, calmamente, mas com entendimento. Então, é de uma alegria profunda de nossas almas saber que a gente está lendo o Evangelho e está compreendendo de forma muito mais sucinta, muito mais entendível e inteligível. Mas dentre essas colocações, existem aquelas que se tornam um pouquinho mais difíceis. Então, Kardec, com aquele jeito didático, espetacular que tem, ele fez questão de reunir num único capítulo essa questão da estranha moral. Que de moral, que de estranha não tem nada. Que de estranha não tem absolutamente nada. Nesse capítulo, nós vamos estudar começa com esse item 1, né? Que é o item que vai falar da odiar pai e mãe, que é o que nós vamos falar agora, e ele dá continuidade depois em outros itens também bastante polêmicos, né? Depois, assim, eu vou comentar
uma parte que o nosso querido Bezerra de Menezes fala no livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, da autora Alda Maria, e que Bezerra tem uma delicadeza no falar de Jesus. Ele tem um cuidado em falar, em trazer os ensinamentos do Cristo, né? Eu vejo assim um respeito profundo desses espíritos superiores, Baltazar, Dr. Hermann, Antônio de Aquino, Francisco Nicolau, os codificadores em geral aqui do Evangelho, Emmanuel, eles trazem um respeito no que vai falar sobre o mestre, né? Que a gente tem que aprender com quem fala, com quem sabe, né? Com quem fala não, com quem sabe. Então aqui eu estava procurando os títulos, os subtítulos. Quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos, deixar os mortos o cuidado de enterrar os mortos e não vim trazer a paz, mas a divisão. Hoje nós vamos falar de dois evangelhos. Kardec trouxe a comparação entre o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, nós sabemos que Mateus foi Levi, o cobrador de impostos, e ele então vivia junto aos discípulos e foi convidado porque ele era inteligente e letrado. Então Jesus não falou, escreve aí, Mateus, mas ele sabia que Mateus iria escrever tudo, né? O que o nosso mestre não sabia, né? E Lucas já não conviveu com o Cristo, né? Ele já vem mais lá para depois, quando ele já conhece Paulo de Tarso e tudo, mas ele conhece João, eles têm contato com João e tudo, e ele escreve o evangelho de acordo com o que os outros discípulos narraram. Vale a pena lembrar que essa fala que está aqui de Mateus era para os discípulos. Então, de pronto, Jesus formou um grupo com 12 discípulos. E tinha aqueles que circulavam por fora, que eram seguidores. Mas eram aqueles que acompanhavam. Mas haviam aqueles 12 discípulos que virariam, enfim, os 12 apóstolos. E esses discípulos, né, Haroldo Dutra, no Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra pela FEB, publicado pela FEB, ele coloca aqui o Evangelho de Mateus, que é o capítulo 10, como um sermão para os 12 discípulos. E ele descreve aqui, né, Mateus descreve aqui a missão dos 12. A missão dos 12, porque a tradução ele vai colocando os títulos e os subtítulos. E aí ele fala no 10.1, convocando os seus discípulos, deu-lhes autoridades sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. Os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, que era seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, ele próprio, né, que o nome verdadeiro era Levi, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas, o Iscariotes, que o entregou. Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes, dizendo, ordenar, dar missão,
né? Convocar, dar instruções, anunciar, após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, porque os samaritanos já tinham um sistema de vida bem definido. Eles não precisavam ali que tivesse aquela convivência como era necessário com os fariseus, né? Os saduceus, os fariseus. E os gentios era uma obra para o futuro, era uma missão para o futuro, que foi dada a Paulo, tanto que ele era conhecido como o apóstolo dos gentios. E interessante que ele vai falando para os apóstolos, para, no caso aqui, os discípulos, detalhadamente a missão que eles iriam traçar da linha em diante. E quando você vai lendo uma por uma, que não vai, não, a gente não vai ler aqui, mas eu convido todos a lerem essa parte da Bíblia que vai do capítulo 10, versículo 1 até o versículo 16, em que ele vai dando os detalhes, né, de que tudo aqui é desprendimento, desapego e renúncia. Ele fala para não ter mais que uma túnica, não acumular roupas, não acumular sapatos, não ter fardos de comida carregando, não botar dinheiro, não aceitar nem ouro nem prata, dar de graça o que aquilo receber de graça e dar a eles autoridade para curar em nome dele, curar em nome de Deus, os leprosos, cuidar dos leprosos, dos obsediados, né? Afastar, né, os leprosos, cuidar dos enfermos, cuidar dos mortos, erguer os mortos, purificar leprosos, expulsar daimons e vai por aí afora. E aí ele fala aqui mais à frente, que quando eles entrarem numa cidade, né, que eles abençoassem essa cidade, saudando-a e dando paz. E se eles não quisessem aceitar essa paz, que eles tomassem de volta e fossem embora e sacudissem o pó da sandália. Porque aqueles depois iriam se ver com Deus, né, na questão da aceitação. E ele fala, né? Amém vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que recusou a palavra, né, do Cristo. Ei que vos envio como ovelhas no meio de lobos. E aí ele avisa, sede prudentes como serpentes e inocentes como pombas, né? E aí vai dando continuidade e aí vem as perseguições. Aí ele diz ali de que quem me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai, que está no céu, que estás no céu. Aí mais à frente ele vai falar das divisões, que é os itens que Kardec coloca na estranha moral, como não penseis que 10:34, as divisões, não penseis que vim trazer a paz sobre a terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Aí 10:35, pois eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. No 10:36 ele fala, e os inimigos do homem serão os membros da sua casa. No 10:37, que é o item que nós estamos estudando, quem ama pai ou mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais que a mim, não é digno de mim. E no 10:38 ele fala, e quem não toma a sua cruz e não segue, e não me segue, e não segue atrás de mim, perdão, não é digno de mim. No 10:39 ele fala, aquele que tiver encontrado sua vida, a perderá. E aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, é o significado genuíno da renúncia, né? E aí depois ele vai falar mais. Eu gosto muito desse pedacinho que está na recepção, não está nesses itens aí inclusos por Kardec, mas fala que quem vos recebe a mim,
recebe a quem me recebe. Recebe aquele que me enviou. Ou seja, se recebe de Jesus, recebe a Deus no seu próprio lar e nas suas próprias convicções. E aí, voltando aqui no item que nós estamos estudando, Lucas, ele coloca que uma multidão acompanhava Jesus. E ele, quando ele estava voltando, ele precisava dar uma espécie de choque, né? De realidade nas pessoas, que soubessem que nada seria fácil dali para frente. E ele fala: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e mesmo sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, dentre vós, quem não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Interessante que essa questão de renunciar a tudo que tem e ficar com ele foi aquela questão do jovem mancebo, né? Ele chega e fala que tem muita admiração pelo Cristo e gostaria de acompanhá-lo. Se eu não estou enganado, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, mas eu vou conferir. E ele então, quando Jesus fala para ele, né, não vai e entrega tudo que você tem e me segue, renuncia tudo que você tem e me segue. Aí ele, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso com a herança dos meus pais, com o que eles me deram, com o que eles me cultivaram, que guardaram para mim. Eu não posso fazer isso. Realmente é o capítulo 19, o item 16, é o jovem rico. Amélia Rodrigues, ela chama aqui de o jovem mancebo, porque ela conta ricamente o diálogo, né, com o jovem mancebo e Cristo, com toda aquela dupla vista dele, sabia o que já ele carreava no entorno do psiquismo dele. E ele convida esse menino para ficar com eles, mas ele ainda não alcança essa mensagem tão profunda do Cristo, né? E ele vem falando detalhes de como o menino deve fazer, de como o jovem rico deve fazer. Aí ele fala, né? O jovem diz: guardei todas essas coisas, que falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. O moço, ouvindo essas palavras, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens, né? Antes ele faz um roteiro para ele, né? Não matarás, honrarás teu pai e tua mãe, mas ele ainda não chegou nesse entendimento. E a Amélia Rodrigues fala, né, depois o que acontece com esse jovem rapaz, né? Ele morre, vem a desencarnar numa luta de biga violenta, porque essas lutas não terminavam em coisas boas, né? Tinha sempre o vencedor e o perdedor. O perdedor era assim, vamos dizer, colocado para a morte, né? Então, voltando aqui no nosso Lucas, né? Ele tem partes muito parecidas, só que Lucas, como Kardec vai falar no item 3, ele vem com as minudezas a tradução, né, do Evangelho de Lucas, com as minudezas do grego. E essa palavra, como Kardec vai falar aqui, ela vinha de uma tradução e não significava o nosso significado real de ódio. E ele fala, Kardec: certas palavras, muito raras aliás, fazem um contraste tão estranho com a linhagem do Cristo que instintivamente repudiamos o seu sentido literal.
e a sublimidade da sua doutrina não sofre nenhum dano com isso. Palavras escritas após a sua morte, porquanto nenhum evangelho foi escrito enquanto ele estava vivo. É de se supor que, nesse caso, a essência do pensamento do Cristo não foi bem traduzida. Ou, o que é ainda mais provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. O próprio Haroldo Dutra fala que isso aconteceu sim. Essa proposta do Haroldo Dutra de traduzir o Evangelho custou a ele um trabalho de muitos anos, porque ele fala muitas línguas arcaicas, né? Mas ele precisou fazer um trabalho de pesquisa e tanto, para que não se denegrisse, para que não se perdesse toda essa essência do Evangelho do Cristo. Muito importante a gente saber isso, que à medida que vai passando, vai traduzindo, vai piorando mais ainda, né, as colocações. Então ele fala assim, ó, a palavra odeia nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, não existe ninguém que tenha a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, portanto, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Inicialmente, seria preciso saber que Jesus a pronunciou e em caso afirmativo, se Jesus a pronunciou, perdão. E em caso afirmativo, se essa palavra, na língua em que ele se exprimia, tinha o mesmo valor que a nossa. Nesta passagem de João, por exemplo, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É certo que ela não corresponde à ideia que lhe atribuímos, né? Então, aqui ele vai trazer para a gente que odiar é amar de menos, né? É necessário, aliás, levar em consideração os hábitos e o caráter do povo que acabam influindo na natureza particular das línguas. É interessante isso porque Jesus ele se preocupava muito em trazer coisas da época, né? O centil, o gasofilácio, né? A agulha, né? É mais fácil um rico, né? É mais fácil um camelo passar a borda de uma agulha do que um rico passar pelo reino do céu. Camelo, inclusive, Kardec fala aqui que era uma corda grossa que se fazia sacos, né? Então, criou-se essa ideia de que era estreita a porta, né, para passar ali, e era um camelo mesmo que ia passar pela agulha. Só que não, né? Só que não, a camelo era realmente uma linha. E aí ele fala aqui, ó, os caráteres, né? De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais ou menos enérgico. Em uma pode ser uma injúria, uma blasfêmia, e em outra ser uma palavra insignificante, conforme a ideia que ela se queira exprimir. Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado com o passar dos séculos. Aconteceu conosco, né? Aconteceu com muitas línguas. É por isso que uma tradução rigorosa, literalmente, nem sempre reproduz perfeitamente o pensamento. E que, para ser exato, muitas vezes é preciso empregar não as palavras correspondentes, mas os termos equivalentes do explicativo ou explicativos. Eu lembrei de uma coisa que o próprio Jesus conta de Raca.
A raca para a gente não significa nada, né? Mas era uma palavra de extrema ofensa para um outro irmão, de extrema ofensa. Né? E ele fala, essas notas encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos expostos a enganos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos por causa do hábito que se tem de interpretar os outros por nós mesmos. É verdade, né? É levar ao pé da letra. Eu já vi muitas traduções, inclusive colocações sobre a Bíblia, né? Obviamente que na religião espírita existe todo um cuidado para se basear no que Kardec traz para gente e os espíritos instrutores, né? E a própria obra, né? Nosso dirigente da nossa casa de trabalhos, de tarefas, a UNEA, ele gosta muito de falar que a gente tem que se ligar muito no Pentateuco, né? Porque ficar com Kardec é melhor do que trazer obras subterfúgias que a palavra não é essa, obras que são não subsidiadas, mas nem secundárias, mas que escreveu em cima do que foi escrito, foi escrito. E é perigoso esse desdobramento, porque pode ter a opinião pessoal. E nós temos que trazer a opinião da doutrina espírita em si, genuína, né? E ele fala que se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos postos a enganos, né? Até já li isso aqui, sobre o valor de certas expressões e certos fatos, por causa do hábito que se tem de interpretar, né? É verdade isso, é muito, muito sério. Em todo caso, é preciso afastar o termo odiar de sua acepção moderna, por ser contrário à essência do ensino de Jesus. E ele manda a gente olhar o capítulo 14, o item 5, que ele vai falar, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele vai falar dessa questão de como ele enxergava a família universal. É muito interessante que quando a gente pega aqui o Evangelho, lá na nota de rodapé, ele tem aqui uma explicação do que significa odiar. Tá aqui, ó, é do senhor Pesani, né? E ele fala aqui, non odite em latim, kai ou missei em grego. Não quer dizer odiar, mas amar de menos, ou amar menos, perdão. O que o verbo grego misaim exprime, o verbo hebreu do qual Jesus deve ter se servido, o exprime ainda melhor. Ele não significa apenas odiar, mas amar menos, não amar tanto quanto não amar igual a um outro. No dialeto siríaco, que dizem ter sido o mais usado por Jesus, esse significado é ainda mais acentuado. É nesse sentido que foi dito no Gênesis, no capítulo 29, no versículo 30 e 31. E Jacó amou também a Raquel, mais que a Lia, mais que a Jeová, vendo que Lia era odiada, não tão amada, né? É evidente que o verdadeiro sentido é menos amada. É assim que se deve traduzir. Em muitas outras passagens hebraicas, e principalmente siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto o outro. E seria um contrassenso traduzi-lo por odiar, que tem uma outra acepção bem determinada. O texto de Mateus resolve, aliás,
toda dificuldade, porque Mateus, ele já coloca esse não amar, né? Amar de menos. No Evangelho de Lucas, ele usa a palavra odite, né? A palavra do traduzido do grego, né? Mas Mateus já usa a palavra do amar de menos. Quem ama pai e mãe mais que a mim, não é digno de mim. É uma questão aqui totalmente de desprendimento. Ah, mas eu não vou amar meu pai e minha mãe para ter que seguir Jesus? Jamais. Nós nem temos condição disso. Mas os discípulos estavam recebendo uma prescrição, uma anunciação, vamos dizer, um roteiro a ser seguido, né? E Jesus, ele já usava isso naturalmente, as hipérboles, né, que é o exagero. E uma hipérbole oriental quer dizer justamente o contrário. Por amar muito a família, né, mas eu preciso que me ame mais ainda, a ponto de renunciar a si próprio. É isso que quer dizer, né? A verdade é essa. E a gente tem que ter esse entendimento. Tem que ter esse entendimento. E é interessante que nós precisamos ter essa consciência de vida plena, de vida universal. E a família se expande ao universo. Jesus, ele não rebaixou a família ao nível dos estranhos. Ele elevou os estranhos a nível da família, ou seja, quis que cada um entendesse que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, né? E essa belíssima página de hoje, que vem trazendo a questão dos discípulos, tem uma parte aqui que Emmanuel fala para a gente, tá no Fonte Viva, né? A lição é 58. Ele fala: a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família, de corações que se agrupam em torno de seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas as obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazermos parte. Muito importante isso daqui, meus queridos. Somos nós os trabalhadores da última hora. Nesse momento de pandemia, nós não estamos podendo fazer nosso trabalho na casa da obra social, mas a gente pode contribuir, a gente pode ajudar, a gente pode fazer prece. Não tem dinheiro para comprar um alimento para servir, para ajudar, não pode ir lá participar de uma ronda, de uma entrega, porque está no grupo de risco e tudo, não tomou vacina e tudo. Então, fique firme em casa, orando, pedindo por esses irmãos, porque nós temos que jogar uma boia de salvação para esses queridos, porque a pandemia, ela estampou a pobreza, ela estampou a dificuldade do ser humano. E detalhe, não é só a questão material, não é só a questão da necessidade física, existe a necessidade psíquica. Meu Deus, olha, eu faço parte de um grupo, o grupo do Evampra, né, que tem a coordenação do Dr. Mário Coelho, né, e é um chamado Grupo Lacordaire, e o Dr. Vitor, dois espíritos que cuidam dessa questão, que a gente coloca o nome lá na prece, né, desses irmãos, de desencarnados, de pessoas que estão com Covid, pessoas com outras doenças, com comorbidade, mas a quantidade de pessoas com questões psíquicas, a gente não tem ideia, com tentativa, pensamentos suicidas, né, fora os que já
concluíram o ato, inclusive muitos jovens e crianças. Então, nós não temos que ficar assustado com o contexto atual. Nós temos que fazer a nossa parte. Olha só o que mais fala essa página aqui. Outros aparecem seguindo o mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca. Lembra, quem quiser me seguir, que tome sua cruz. Tome sua cruz para poder me seguir e renuncie a si próprio, né? E no Evangelho de Mateus ainda fala mais, né? Vou pegar aqui minha colinha, que ele fala que aquele que tiver encontrado, Mateus 10, 39, aquele que tiver encontrado a sua vida, a perderá, e aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Vai desencarnar? Talvez não, mas mudar a sua conduta, o seu pensamento, o seu jeito de ser, né? Então, isso é muito importante, né? Jesus trabalhava com figuras de linguagem e nós temos já essa inteligência para compreender isso. E graças a esse evangelho traduzido codificado pelos espíritos e trazido por Kardec com uma magnanimidade, uma coisa assim, com uma magnitude de pensamentos e sentimentos, não dá nem para descrever, né? Então, nesse caso, é você abandonar uma questão, é você deixar de lado, porque a moça casa, ela não vai embora de casa, o rapaz casa, não vai embora de casa. Então, ele está deixando a família nuclear dele para constituir nova família. Então, quando a gente toma essa consciência de mundo e de universo, a gente também tem essa renúncia. E ele está falando disso, desse desprendimento, se desprender de tudo em torno de nós, precisar vivenciar e não só repetir as palavras do Cristo, é preciso senti-las. E nunca ele falou que ia ser fácil mesmo. Olha aqui que ele fala mais. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e a obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos verdadeira comunhão com o Divino Mestre, né? Então as orientações foram dadas, né? Que se eles entrassem nas casas e não tivessem, fossem aceitos, que saíssem, sacudissem o pó da sandália e pegava a paz de volta e ia embora, né? Então, o que o que Jesus quer dizer aqui no Evangelho de Mateus, de Lucas e todos os outros, é que não deixe a mensagem ser menor. Renunciar a si próprio, né? Elevar essa mensagem de Jesus aos povos e às pessoas, né? Então, ele fala lá, ó, grandes multidões caminhavam com Jesus, né? Então, se alguém vier a mim, ele sabia que não seriam todos, é diferente multidão de discípulos. E esses discípulos depois, eles se tornaram os grandes apóstolos e fundaram a Casa do Caminho. E eu pergunto, a esposa de Pedro foi com ele, a sogra de Pedro foi com ele, a família dos outros foram com ele, de Tiago, de Filipe? Não, não foram. Não foram. O único que não foi morar na Casa do Caminho, acho que foram dois. Um, eu tenho certeza, foi João, que João ele foi morar em Éfeso e foi viver com Maria. Ele consolou Maria no momento da crucificação até em diante. Eu deixo aqui a dica para vocês lerem a oração do horto, em que conta ali os momentos derradeiros em que o Cristo convida Simão Pedro, Tiago e João para ficarem em vigília com ele. E eles já adormecem, eles não aguentam. Então a renúncia é muito grande. Renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Acolher, consolar e esclarecer, né? É isso que a doutrina espírita nos pede. Que a gente pode fazer o nosso papel. Vai abandonar pai e mãe? Não, não vai abandonar ninguém. Como o doutor Bezerra fala aqui, ó.
Dr. Bezerra fala para gente: atribuir a Jesus alguma expressão menos digna é um grave erro, manifestação de profundo desconhecimento do objetivo de sua presença no meio de nós. O Cristo veio orientar os homens, convocando-os a assumir uma postura renovada, balizada pelo desprendimento, pela compaixão, pela caridade e pela indulgência, sem jamais julgar o próximo, que, atraído pelas necessidades evolutivas do grupo, aí vê-se agregado à razão das leis irrevogáveis do trabalho e do progresso, estabelecidas pela bondade excelsa em benefício dos aprendizes do verdadeiro amor. Isso aqui é o livro que eu citei, Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, através da médium Alda Maria, né? Então, e aí a gente, para fechar aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, é uma, como é que fala? Uma poesia de Casimiro Cunha, que ele fala de uma ação por dia. E é interessante que eu já li isso daqui e eu não me canso de ler porque é lindíssimo. Levanta cedo da cama, irradiando alegria. Repete: devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te cerca com ironia e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso, de vida triste e vazia. A bondade gesta assim uma boa ação por dia. Irradia a paz constante no lar, nobre moradia. Executa dentro dele uma boa ação por dia. Não te ausentes de ninguém que te admira e confia. Aconselhar é fazer uma boa ação por dia. Dá um banho no doente que no leito a prova espia. Realiza pelo menos uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Compreende teus parentes, vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem, pois, galgou posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou porque fez uma boa ação por dia. Então, meus queridos, Casimiro Cunha, fiquem com Jesus, com a paz de Jesus, com os ensinamentos de Jesus e com a doutrina espírita. Fiquemos firmes, perseverantes, confiantes, porque acima de nós reina um Pai soberanamente justo e bom. Ainda que aqui a gente pense que está tudo caótico, não está. Tudo está no seu lugar. Mas para isso, que façamos a nossa parte. Muita paz, meus queridos. Fiquem com Jesus. Tudo de bom. Que Francisco de Assis sempre abençoe e proteja vocês. Que assim seja, graças a Deus.